Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Jabuti Potiguara Tareiriu. Serei o professor deste curso de Esperanto aqui que eu vou estar dando. E este curso é parte do projeto Lernociambro da ApoRN, né, da Associação Potiguar de Esperanto nesse caso do Rio Grande do Norte. E é um projeto em que eu pretendo futuramente ensinar outras línguas por meio do Esperanto, talvez com professores nativos. E, enfim, vamos ver se dá certo. Mas agora, de início, esta é a primeira turma do curso de Esperanto dessa gestão. Bom, esta primeira aula, basicamente, é a de introdução, tá? Vou apresentar alfabeto e noções básicas da gramática. Eu vou ser bem mais direto nos assuntos e objetivos, não vou ficar abrindo parênteses, porque, enfim, isso prolonga a aula demais e são coisas que a gente vai abordar em outros momentos. Então, eu vou abordar só o que está aqui sendo apresentado. Bom, e outra coisa é que vocês não vão tá me vendo porque, por problemas técnicos, eu não sei ainda fazer uma gravação com meu rosto aparecendo, então vocês só vão ter minha voz e os diapositivos. Enfim, de primeira, aqui eu já mostro o curso de Esperanto, nesse caso, o aplicativo que a gente vai usar para fazer as avaliações principalmente. Ele vem em 12 lições e por isso que teremos 12 aulas aqui nesse curso, tá? Bom, 12 lições com exercício de compreensão auditiva, construção de frase, música e o principal, onde haverá as avaliações, tá? Então, ao final de toda lição, ele vai ter um exercício que eu sugiro que vocês me mandem, né? Tem como você copiar e tal, e me mandar no WhatsApp, alguma coisa assim, para eu corrigir e talvez eventualmente dar até uma nota, né? Este exercício que vocês vão fazer vai valer como presença, tá bom? E basicamente é isso. Bom, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que esse vídeo vai ser subido no canal da associação. Eu vou deixar aí o link desses aplicativos que eu vou mostrar agora. Esse foi o primeiro curso da Esperanto Cape. O segundo é para quem não se der bem com o curso de Esperanto e precisar de algo mais brincante, digamos assim. O Duolingo ele é mais focado em construção de frases, tá? Eu usei o Duolingo, né? E em um mês eu já fiquei fluente no Esperanto. Eu usei o Duolingo para aprender Esperanto, somente o Duolingo. E nesse caso, práticas de conversação, né? No tempo que a associação era mais ativa no shopping, né? Quem lembra aí, tem algumas pessoas que é dessa época, enfim, na turma. Bom, ele é mais focado em construção de frases e uma dica é que você só faça até o nível 1, né? Nesse caso, até cada uma dessas bolinhas aí, nesses ciclos aí, ficarem azuis, tá? Porque, enfim, ele fica repetindo, e é uma coisa que vocês vão ver em outros ciclos no futuro. Então, você não precisa ficar repetindo um ciclo várias vezes, tá? Vamos lá. E para quem não gostar do Duolingo ou quiser fazer um complemento, o Drops também é uma boa. Ele é mais aquele sistema de flashcards, né? Ele é focado em aquisição de vocabulário. Eu sugiro você usar ele mais no final do curso, tá? Porque, enfim, essa parte do final do curso é mais para você ganhar vocabulário, então ele é muito bom para isso, tá? Bom, agora vamos falar do primeiro conceito, né? Do alfabeto do Esperanto. É importante frisar duas coisas, né? Toda letra só tem um som e todo som só tem uma letra correspondente, tá? No alfabeto do Esperanto. Então é realmente é que nem ler um código de barras, você lê uma frase em Esperanto. Nada de S que às vezes tem som de Z, que às vezes tem som de S, ou X com vários sons possíveis. Em Esperanto, toda letra só tem um som e todo som só tem uma letra, tá? Outra coisa, todas as palavras são paroxítonas. Então, o que isso significa?
Isso significa que toda sílaba tônica é na penúltima sílaba, tá? Como é que você acha uma sílaba no Esperanto? Onde tem vogal, tem uma sílaba, tá? O número de vogais é o número de sílabas. Então, por exemplo, esse caso aqui do parole, né? Parole é uma palavra com 3 sílabas. Por quê? Porque ele tem A, O, I. São as vogais que tem nessa palavra, então ele tem 3 sílabas. Então, como são paroxítonas e todas as sílabas serão na penúltima, todas as sílabas tônicas serão a penúltima sílaba, nesse caso aqui vai ser parole. Então, o estresse, a tônica da palavra vai ser o ró. Então, você vai falar parole e não parole ou paroli. Não, parole, né? Enfim. Parole significa falar, né? É separado paroli. Já nesse outro caso, pruino, que é a amora, ele vai ter 2 vogais, U e O. Esse J aqui ele tem som de I, mas ele não é uma vogal. Então, pruino. Ele vai se juntar com prui. Então, pruino. Ele vai ser separado pruino, tá? Enfim. Continuando. Este é o alfabeto do Esperanto, tá? Eu vou ser bem direto. A é a mesma coisa que o português. Bo é a mesma coisa que o português, né? O som. Ba, bebi, bobu. O C, ele vai ter som de ts, como um TS. Ts, como em pizza. Tsa, tse, tsi, tso, tsu, tá? O cho, que vai ser esse C com essa espécie de acento circunflexo, vai ter o som de TCH, ou TX. Tch. Tcha, tche, ti, cho, chu, né? O D, ele vai ter o mesmo som que o português do nordestino, né? Então, dá de, di, do, du. Sim, o di, ele vai ter que ser assim, que nem o nordestino. Porque o D não pode ter, às vezes, som de d e às vezes ter som de j, tá? Então, dá, de, di, do, du. A mesma coisa vai acontecer com o T, mas a gente vai chegar lá. E, sempre fechado, tá? E, não é. Porque, como eu disse, toda letra só tem um som. O E não pode ter, às vezes, som de E e às vezes ter som de E. E nem às vezes ter som de E, por exemplo, nasalado. Então, sempre que tiver E, ele vai ser fechado. Nesse caso, a gente vai ter que falar que nem o pessoal do Sudeste, né? E, eles aprendem A, E, I, O, U, né? Enfim. Fo, mesma coisa que o português, fa, fe, fi, fo, fu. Go, mesma coisa que o português, ga, ge, gi, go, gu, tá? Se vem um E depois do G, ele é G, do mesmo jeito. Por quê? Porque o G não pode ter som, às vezes, de G e às vezes ter som de J. Então, ga, ge, gi, go, gu. Sempre. Ele só tem um som. Esse G com acento, ele vai ter o som de J, como em adjetivo. Ja, je, ji, jo, ju. Dessa forma. Esse H, ele não é mudo, como no português. Ele vai ter som de RR, como em carroça, né? Ha, he, hi, ho, hu. Ha, como no inglês também. Esse H com acento, eu vou até guiando assim. Esse H com acento, ele vai ter o único som que a gente não é acostumado no português, que é o H. Ha, he, hi, ho, hu. É como se fosse um H, só que escarrado. O H é Ha. O H com acento vai ser Ra. Entendeu? Aqui é o Ró e aqui é o Ró. Você percebeu que os nomes das consoantes é só o nome que ela faz com O no final, né? Então, não tem o nome de B ou o nome de J, né? Que é um nome mesmo da letra. Não. É o som que ela faz com o O no final. Depois eu vou explicar por quê. I é uma vogal, mesma coisa que o português. I. O Yo é a primeira semivogal que a gente vai ter. O que é semivogal? Semi tem a ver com metade. É uma vogal pela metade, tá? Então, enquanto o I vai ter o som pleno de I, o Yo vai ter som de I. Bem mais curto, entendeu? Então, esse daqui não é uma vogal. Esse daqui é.
Então, ele não vai fazer diferença quando você for contar as sílabas, tá? Bom, já o J com acento, esse sim é o nosso J que a gente conhece por esse daqui. Esse sim vai ter o som de J. Esse J aqui ele vai ter som de a mesma coisa que o Y, tá? Ya, ye, ye, yo, you. K, a mesma coisa que o português. L, a mesma coisa que o português. Só que o L, se ele tiver no final da frase, como da palavra, como em jornal, você não fala como se fosse um U no final. Jornal. A gente não fala jornal. Nesse caso, a gente vai falar jornal. Por quê? Porque o L só pode ter som de L. Ele não pode ter, às vezes, som de L e às vezes ter som de O. De U. Por quê? Porque toda letra só tem um som e todo som só tem uma letra. Mesma coisa que o M e o N. O M e o N é a mesma coisa que o português, só tem a diferença de que ele não nasala a vogal que ele vier antes. Como é o exemplo da palavra amamentar em português. Amamentar. Se a gente fosse falar, pronunciar em Esperanto essa palavra, a gente falaria amamentar. Entendeu? Porque o A não pode ter às vezes ter som de A e às vezes ter som de AN. Porque quando ele vem antes de M ou N, a gente nasala o A. Mesma coisa acontece com o E, né? Nesse exemplo. Ele vem antes de M e de N. Amamentar. Não, ele vem antes de N. Ele fica nasalado em português, mas a gente não nasala porque o E não pode ter som, às vezes ter som de E e às vezes ter som de E. Então, é só isso de não nasalar, tá? O, mesma coisa que o E, ele vai ficar fechado. Não vai ser O, vai ser O, tá? P é a mesma coisa que o português, papapipopu. O RO, ele vai ser o R como em arara, né? Rareriroru. Se você quiser fazer que nem o Faustão, falar re, né? Rareriroru, você pode também, não tem problema. Porque não tem outra letra que vai ter esse som de R, então não vai complicar o entendimento, tá? O S é como em assassino, sasessi-sossu. O xô vai ter som de como o fonema sh, né? Como em muxoxo, né? Xaxexixoxu, xô. Se o S vier antes de um T, a gente no Nordeste a gente tem o costume de fazer ST, né? Como em motorista, né? Mas no caso do Esperanto você falaria motorista, né? Se, está. O S não vai ser transformado em st, que é esse daqui, sh. Ele vai continuar sendo S, então está. Você vai falar que nem um sulista, ou um sulista, né? Mesma coisa. Ah, sim. Tá, te, ti, totô, mesma coisa que o português, tá? E mesma coisa que o português nordestino, especificamente. Ti é ti, não é ti. Por quê? Porque o T não pode ter o som de T às vezes e ter som de Tchê às vezes. Então, tá, te, ti, totu. O, mesma coisa em português, é o pleno. E o ele vai ser a segunda semivogal que a gente vai ter. Ele vai ter ele vai ter basicamente o som de um U, só que curto. Então, enquanto o U é o vai ser U, U. Ele vai funcionar quase como uma consoante. Ele não é uma vogal, ele é uma semivogal, tá? Vo e Zó, a mesma coisa que o português. V e Z, tá? Não tem muito o que dizer além disso. Para simplificar, eu vou refazer esse daqui só com as letras que são diferentes, né? Do português. Vou desativar isso aqui, esse Wi-Fi, para não ficar recebendo notificações, tá? Bom, o C ele tem som de ts, como em pizza. Isso aqui é bom vocês também pausarem o vídeo aí para copiar isso aqui, tá? Pro pessoal que gosta de copiar as coisas. O tso, ele vai ser a mesma coisa que o TS, como em pizza. Cho, ch, como em tchau. E vai ser fechado. E, como em certeza. G vai ser como em gato. Ga, ge, gi, go, gu. G. O j vai ser como um DJ, em adjetivo.
Ro vai ser como o RR, em carroça. Esse ro, eu só tirei o exemplo do espanhol, que é o rojo, que é a cor vermelha, né? Enfim. O J vai ter o som do Y, né? Yo-yo. E o J com acento é que vai ser o nosso J, entendeu? Então, J como em jacaré. O vai ser fechado como em ocorrer. Sh vai ser como um sh em muxoxo, vai ser como um X ou um CH. E esse U com acento, que esse acento é a chamada bráquia, né? Tipo uma meia-lua em cima do U. Vai ser como o W em WhatsApp, por exemplo, né? Não fazendo propaganda aí. Bom, continuando. Tá. Aí eu vou apresentar aqui o exercício que vocês vão fazer aí no aplicativo Curso de Esperanto Cap, tá? Que é o exercício de compreensão auditiva. Basicamente é tocar no que eu ouvi. Então, se ele vai te falar uma palavra e você vai tocar no que você ouvir, entendeu? Ah, ele falou aqui pra mim, falou granda, então eu vou lá e aperto no granda, né? Ele vai ter um sistema de pontos aqui, ó, aqui em cima, de acertos e erros, né? E também da porcentagem que você acertou ou que você errou. Tudo aqui. Se vocês quiserem fazer, quando for fazer esses exercícios, tirarem uma captura de tela e me mandar, eu aceito, tá? É até bom que incentiva vocês a fazerem esses exercícios. É só isso. Dos pronomes pessoais. Os pronomes são bem simples, tá? Nesse caso, os singulares. Me é eu. Vi é tu ou você. Li é ele. She é ela. Di é ele e ela, né? É um pronome neutro para mostrar algo ou alguém cujo sexo não é necessário especificar, como, por exemplo, uma cadeira, uma parede, uma porta. Essas coisas não têm sexo, tá? Então, em Esperanto, você usaria de. Outra coisa, animais, né? Geralmente o pessoal não faz especificação de animais, né? De gênero de animais. Ideias, né? Sei lá, física quântica, por exemplo, em português é feminino, é a física quântica. Em Esperanto seria física quântica apenas, né? Tipo, se você diz assim, hoje, hoje eu aprendi física quântica. Ela é bem difícil, né? Em Esperanto você falaria, hoje eu aprendi. Eu não vou traduzir, né? Hoje eu aprendi física quântica. Ele ou ela é difícil. Nesse caso, de. A gente usaria o pronome de, né? Em Esperanto ficaria Hodiaŭ mi studis kvantuman fizikon ĝi estas tre malfacila, né? Enfim, essas coisas assim. E a gente também tem um caso ainda não oficializado, que é o RI. Ele é equivalente ao elo ou ile da comunidade LGBT que eles têm usado, que é o pronome neutro, só que para pessoas, especificamente para pessoas não binárias ou agênero, tá? Esse RI, ele tá começando a ficar famosinho no meio esperantista entre as pessoas LGBT, né? Enfim, ele tá aí correndo para ser oficializado em algum momento pela Academia Mundial de Esperanto, né? Pela Academia de Esperanto, mas, enfim, ainda não é oficializado. Dos pronomes no plural, basicamente, ni, nós, vi, vós ou vocês, e ili. Ili, que basicamente é o plural de li, ou she, ou de, ou ri, se você usar. Que é eles ou elas em português. Você percebeu que o vi, ele é tanto vós no plural, ou vocês, quanto no singular aqui, ó. Vi, tu e você. Isso é por influência do inglês, tá? Então, enfim, ele é assim, o Esperanto é assim. Bom, também tem os pronomes pessoais especiais, como no caso do oni, que é um pronome pessoal indefinido, que basicamente é tipo quando você diz assim, ah, roubaram meu carro, eu não sei quem roubou. Então, roubaram, a gente fala dessa forma em português. Em Esperanto você não vai ter essa declinação, né? Então você vai usar o oni, né? Oni stelis mian auton, né? Alguém, né, tipo isso, roubaram meu carro. Exatamente.
Oni, você usa oni. É o pronome pessoal indefinido que significa tipo as pessoas, a gente. É também aquele famoso se diz por aí que você é bonito, né? Aí você diria: Oni diras que vi estas bella. Se diz que você é bonito, né? É tipo isso, disse que você é bonito. Enfim, é usado quando não se pode definir quem fez ou sofreu a ação, tá? O se, ele é um pronome reflexivo da terceira pessoa, né? Li, she, de, ele ou até oni também. Usado quando se relaciona com o sujeito da oração. Esse caso aqui, ele é mais para quando você quer dizer uma ação reflexiva. Por exemplo, se barbear. Se você diz assim, ele se barbeou, você diria li razes sin. Se você diz li razes lin, né, que li é ele e razi é o verbo barbear, né? E razes seria a declaração para o passado, eu vou mostrar já já. Lin. Aí, se você falasse li razes lin, eu estaria dizendo que ele o barbeia. Não quer dizer ele se barbeia, quer dizer que ele barbeia um ele, só que esse ele não é ele, é outra pessoa que não a que está barbeando, entendeu? Enfim, isso aqui eu vou explicar mais ao final, depois vocês vão entender melhor, tá? Ahn, Bom, beleza. Aqui temos os verbos, tá? A gente tem declinações para os verbos. A terminação é que vai denunciar o que significa essa palavra. Por exemplo, se ela é um verbo, se ela está no infinitivo, se ela está no presente, no passado, no futuro. Se é um substantivo, se é um adjetivo, essas coisas assim. Eu vou explicar cada uma dessas coisas para o pessoal que é leigo, tá? Primeiro, verbo. O que é um verbo? Verbo é qualquer ação. Beber, jantar, sair. Bebo, tomo, caio, dou aula, essas coisas assim. Esse dou, por exemplo, seria um verbo, tá? O tempo infinitivo, né, que basicamente são esses verbos com ar, er, ir ou até or no final, tipo beber, falar, sumir, cair, ensinar. Os verbos desse jeito são o que a gente chama de verbo no infinitivo, tá? O infinitivo no Esperanto é só você colocar um i no final, tá? Se a palavra tem um i no final, ela é um verbo no infinitivo, tá? Então, este, esse é o primeiro verbo que a gente vai aprender. Este, que é o verbo ser ou estar. Termina com i, é infinitivo, tá? E temos aqui três tempos, né? Tempos verbais, que também só muda a terminação. O tempo passado termina com is, estes, foi, esteve. O tempo presente termina em as, estas, é ou está. E o futuro termina em os, estos, será ou estará. Né? Outros tempos e modos verbais serão tratados nas lições seguintes, tá? Nesse caso ele vai tratar sobre o imperativo e o subjuntivo, mas isso aí é nas lições seguintes. Enfim, basicamente é isso. Aqui temos algum exemplo do que a gente chama de conjugação, né? Você vai basicamente colocar um pronome e depois um verbo, né? Mi estas. Mi é eu e estas é o verbo este no presente. Então, eu sou ou eu estou. Li estes, ele, né? Li é ele. Estes é ser no passado. Então, ele foi ou era, ou esteve ou estava. She estas. She é ela. E estas no presente. She estas, ela é ou está. De estos, ele ou ela será ou está. Ni estas, nós somos ou estamos. Vi estes, vocês foram, eram, estavam, estiveram. Ili estas, eles ou elas estão ou são. Oni estos, será, estará, ou as pessoas serão, ou se será, enfim, é um sujeito indefinido. Bom, dos substantivos, basicamente eu digo, termina com a letra O, ou seja, a terminação de substantivo. O que é substantivo? Substantivo é nome de qualquer coisa. Qualquer coisa que seja um nome é um substantivo.
Então, parede. Parede é substantivo. Parede não é adjetivo, não é uma qualidade. Não, parede é parede. É o nome da coisa. Gustavo é o nome próprio. Então é um substantivo. Brasil é nome próprio. Se é nome, é substantivo. Entendeu? Então tudo que for nome é substantivo. Amico. Amico é o nome dessa coisa que a gente chama de amiga ou amigo, né? Frato é o irmão ou irmã. Cafo é o café em si, entendeu? Enfim, basicamente é isso. Não vou me alongar nisso aqui, não. Adjetivos. O que é um adjetivo? Adjetivo é qualquer qualidade ou informação nova sobre alguma coisa. Por exemplo, bonito, né? Se eu digo assim, parede bonita. Parede é substantivo, é o nome da coisa. E bonita é a coisa que vai estar dando é a palavra que vai estar dando uma qualidade sobre o substantivo, né? Uma informação nova sobre a parede é que ela é bonita, né? Se eu digo só parede, eu não estou especificando que ela é bonita. Agora, se eu digo parede bonita, eu estou dizendo que ela é bonita. É uma qualidade, é uma informação nova sobre ela. Em Esperanto, termina sempre com a. Bela, belo ou bonito. Sana é são ou saudável. Varma é quente. Lembrando que essas terminações de o, a, não fazem distinção de gênero como no português. Então, o, em português, a gente lembra de masculino e a gente lembra de feminino. Mas em Esperanto, isso não é denotado com essas terminações. Essas terminações vão só dizer o que a palavra é na frase. Se é um substantivo, se é um nome de alguma coisa, se é uma qualidade, se é um verbo, nesse caso uma ação. Enfim, é isso. Vocabulário. Eu vou só pronunciar cada uma dessas coisas, porque eu não tenho muito o que dizer. Amico, amigo. Filho, filho. Viro, homem. Knabo, menino ou garoto. Floro, flor. Patro, pai. Instruisto, professor ou professora. Cafo, café. Cuco, bolo. Lacto, leite. Pano, pão. Suquero, açúcar. Teo, chá. Bisquito, biscoito. Bella é belo ou bela ou bonito, né? Granda, grande. Nova, nova ou novo. Bona, boa ou bom. Seca, seco ou seca. Blanca, branco ou branca. Varma é quente e sana é saudável, ou são, né, nesse caso. Do plural. O plural é só você colocar um J no final, tá? Que nesse caso não é o J, não é esse som de J. É o som de I no final, em Esperanto, só lembrando. Então, amico é amigo. Amicoi é amigos, né? É só colocar um io no final. Patro é pai. Patroi é pais, só que é no sentido só do sexo masculino. Bella é belo ou bonito. Belai é belo ou bonito. Belas ou belos ou bonitos, né? Bella floro é bela flor. Bella e floroi seria belas flores. Sana é saudável. Sanai, saudáveis. Sana patro, pai saudável. Sana e patroi seria pais saudáveis. Bona amico, bom amigo. Bona e amigo seria bons ou grandes amigos, né? Varma cafo, café quente. Varma e cafoi, cafés quentes. Nesse último caso, perceba que ele deu uma trocada, né? Varma cafo seria literalmente quente café, né? Mas você trocou aqui porque no português fica estranho se dizer quente café. Você fala café quente. Mas em Esperanto tanto faz, um tá na frente do outro ou vice-versa, em Esperanto. Não tem uma regra para isso. Enfim. Varma cafo, café quente. Varma cafo e cafés quentes. Enfim. Dos pronomes possessivos. A regra é só você transformar um pronome num adjetivo. Então, me é o pronome eu. Mi a.
você coloca um a no final, que é o pronome, que é o jeito que a gente faz de transformar em um adjetivo, a gente coloca um a no final de mi. Então, mi vira mia. E mia é meu ou minha. E também não faz diferença de gênero, tá? É só a função da palavra na frase. Vi é você. Via é teu ou tua. She é ela. She é dela. Shia é dela. Li é ele. Lia é dele. E assim vai, tá, gente? Copiem isso daí se vocês quiserem melhorar, enfim, guardar isso aí. Observação. Também os pronomes possessivos recebem a terminação io no final, tá? Mia amico, meu amigo. Miai amicoi, meus amigos. Nia floro, nossa flor. Niai floroi, nossas flores, tá? Bom, do artigo. O que é artigo? Artigo, por exemplo, é no exemplo de, sei lá, o menino. O menino é especificando o menino, né? Um menino não está especificando, é um menino qualquer. Por exemplo, pra citar uma historiazinha. Vai ser a única que eu vou citar, viu? Se você tá num show de mágica e o mágico diz: eu preciso de um voluntário ou uma voluntária. Isso significa que o mágico é bom. Porque ele não tá pegando uma pessoa específica que eventualmente sabe como é que é o truque, né? Pra, enfim, ajudar ele. Não, ele tá pegando uma pessoa qualquer. Agora, se o mágico pegar, eu preciso do voluntário ou da voluntária, né? Venha o voluntário. Aí a gente sabe que é ruim, porque o voluntário é específico, é uma pessoa específica, não é qualquer pessoa da plateia. Então, ele vai ser um mágico ruim, porque ele tá pegando uma pessoa que provavelmente já tem conluio com ele. Então, enfim, não vai ser um bom espetáculo. Ele, para especificar se é uma pessoa específica ou não, ele usou o artigo. É assim que a gente usa o artigo no Esperanto. Em qualquer língua, na verdade, né? Que tem artigo. O artigo indefinido, né? Que nesse caso é um artigo que não define, um artigo que deixa qualquer um. Qualquer um eu aceito, né? Que a gente usa em português uma, uns ou umas. Não existe em Esperanto, tá? Como é que vai funcionar então? Existe somente o artigo definido, que é aquele o menino, né? A pessoa, o voluntário. Existe somente o artigo definido que a gente usa lá, que é igual para todos os gêneros, casos e números. Assim, onde em português houver um artigo um ou uma, basta usar em Esperanto a palavra sem artigo nenhum. Então é só a ausência ou presença do lá. Se tem lá, é artigo definido. Se não tem lá, então você entende como artigo indefinido. Simples, né? Bom, e também tem o caso de que, em caso de nomes próprios, né? Como Brasil, Gustavo, Iaboti, Clarice, Angeli. Em casos de nomes próprios, a gente não precisa usar o lá, porque, enfim, o nome já é próprio o suficiente para isso, né? O nome já é nome próprio, né? Já é definido por si só. Então você não precisa. Por exemplo, quando você vai dizer eu vou para o Brasil, a gente fala eu vou para o Brasil. Em Esperanto você diria só mi iras al, né, que é para Brasilo, né? Você não precisa dizer mi iras al la Brasilo. Esse lá estaria errado. Por quê? Porque Brasilo já é suficientemente definido. É nome próprio, tá? Enfim. Aqui só exemplificando, la knabo é um menino ou garoto. Knabo é um menino ou um garoto. La floroi, as flores. Floroi, flores, ou só umas flores. La pano, o pão. Pano é pão qualquer, um pão. La patroi, os pais. Patroi é uns pais, né? Bom, temos aqui algumas frases, né? Vou pronunciar. Viae filoi estas niai amicoi. Teus filhos são nossos amigos. Varma lacto estas bona. Leite quente é bom. La knaboi estas grandai.
Os meninos são grandes. Floro estas bella. Uma flor é bonita, ou flor é bonita. La pano estas seca. O pão está seco, ou é seco. La patro estas bona. O pai é bom. Enfim. Aí temos os exercícios aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Se vocês quiserem mandar para mim as capturas de tela, é importante, né? Também, se vocês quiserem, mas não é obrigatório. Frasoconstruct, que significa construção de frase, é um exercício para construir frases. Talvez vocês reconheçam isso aqui de algum aplicativo, eventualmente chamado de Duolingo, que ele é justamente como o Duolingo, mas enfim. Lembre-se, sempre o adjetivo antes do substantivo. Eu tinha dito que não importa no Esperanto, mas para o aplicativo reconhecer como certo, você vai ter que dizer, em vez de dizer assim, leite quente é bom, nesse caso seria lacto varma essas bona, você vai ter que colocar dessa forma aqui. Em vez de ser o adjetivo depois do substantivo, você vai colocar ele sempre na frente. Por quê? Porque o aplicativo só reconhece como certo assim. O aplicativo. Mas em Esperanto não é obrigatório ser assim, tá? Vamos lá. Tem esse prática de pronúncia também, que basicamente ele te mostra uma palavra para você pronunciar, ele grava e depois te mostra a pronúncia correta com a gravação do que você falou para você comparar. Isso aqui é mais para quem não tem um mestre, ou um monitor, um professor, tá? Então, enfim, se vocês quiserem fazer, vocês fazem, mas é mais interessante que vocês me mandem áudio, por exemplo, no privado. Aí eu corrijo direitinho e tal com vocês. Isso aqui ele não vai estar te corrigindo. Então, vocês escolhem se vocês fazem ou não isso daqui. Exercício de compreensão auditiva. Aqui ele pronuncia um áudio e você tem que digitar o que ele disse corretamente. Então ele vai te falar várias coisas e você vai digitando, tá? Também tem porcentagem de acerto e se você erra, ele denuncia, ó, você errou, isso aqui é o certo, entendeu? É só isso. Continuando, cadê? Passa. Aqui. Exercícios. Isso aqui é basicamente um quiz. Bom, não tenho o que dizer, é um quiz. Tu vai escolhendo as definições corretas para cada palavra. Bem ao estilo Silvio Santos, marroi, enfim. É só você fazer isso. Ele vai marcando os acertos e erros. Não tem muito o que dizer. É só você escolher a definição certa. Ponto. E temos o exercício final da sessão, né? Da lição. Que é traduza para o Esperanto. Basicamente é traduzir para o Esperanto. Aí tu tem dois botões ali embaixo. Um para mostrar a tradução, para tu corrigir só. E outro que ele copia todo o exercício com as respostas para mandar para uma professora ou para um professor. Nesse caso, esse daqui eu vou pedir que vocês realmente façam isso. Que é de você copiar todo o exercício para mim, ele vai copiar tudo, inclusive as respostas que você colocar, para a sua área de transferência. Aí você cola na conversa que eu tenho com você no privado, tá? E você faz isso para, enfim, para eu poder corrigir e saber mais ou menos como é que você tá indo e fazer uns comentários que eu precisar. Basicamente é isso. Isso aqui é o dever de casa, tá? É o dever que vocês vão ter que fazer até a próxima aula, né? E basicamente é isso, né? O fim, referências, aplicativo curso de Esperanto Cap, né? Tem a aba dos créditos, tá no aplicativo mesmo, então sugiro vocês darem uma olhada lá. Foi um curso feito com muito carinho, nos anos 90 ou nos anos 2000, nem lembro. Por gente de vários países, né? E também, para fazer essa aula aqui, eu fiz algumas consultas no Lawrence, né? Que é um livro de Esperanto sem mestre, de 44. Mas enfim. Basicamente é isso, gente, e muito obrigado.